Fala, futuro aprovado, de volta aqui. A gente vai agora responder algumas questões para sedimentar o nosso entendimento. Vamos lá? Primeira questão. Isso se dá graças à tecnologia da informação. Nesse caso, o acento grave indicativo de crase representa. Teoria básica aqui, hein? A união de dois artigos definidos. Não falei isso. A junção de duas preposições. Também não. A combinação de um artigo e um pronome demonstrativo. A união de uma preposição com um artigo definido. Opa, aqui já podemos analisar com mais calma, né? Letra E. A combinação de uma preposição com pronome. Preposição com pronome demonstrativo? Não. Aqui justamente a letra D. A união de uma preposição com um artigo definido. 2. Vocês podem pausar, tentar responder. Assinale a frase em que o emprego do acento grave indicativo de crase em destaque é optativo. Olha só, facultativo. Eu já vou separar aqui duas alternativas, letra B e letra C. A gente tem, nas regras, o seguinte. Qual é o bizu? Até, sua, Maria, não é isso? Depois de até, antes dos pronomes possessivos femininos e antes de nomes próprios femininos. Cadê a dica, né? Mas o aluno ele pode falar, ué, mas eu tenho aqui um pronome possessivo feminino na letra B e tenho um nome próprio feminino na letra C. Por que não é a letra B? Já adiantando o gabarito. A gente tem, dentro dos pronomes possessivos femininos, aquele pronome que ele é adjetivo e o pronome que é substantivo. O pronome adjetivo, ele vai acompanhar um substantivo. É o caso ali da primeira passagem, ó, sua filha. E o pronome possessivo feminino substantivo, ele vai substituir um termo. Nesse caso aqui do substantivo, eu não tenho crase facultativa. Minha crase ela é obrigatória, beleza? Eu só vou ter crase facultativa aqui nos pronomes possessivos femininos adjetivos. Adjetivo por quê, mentor? Porque ele vai acompanhar o seu substantivo. E aqui a gente já pode fazer essa diferença na própria frase. Eu não fiz menção à sua filha. Olha só, eu vou até deixar em destaque aqui. Eu tenho o meu pronome aqui feminino, possessivo. Tenho. Só que eu também vou ter o meu substantivo. E o pronome possessivo feminino adjetivo é justamente esse que faz companhia ao substantivo. Eu vou marcar aqui o substantivo. Vou deixar aqui em verde. E vou marcar aqui o meu pronome possessivo feminino. Essa crase aqui, ela é facultativa. Ok. Só que o termo sublinhado, a crase aqui sublinhada, é a segunda. E aqui vocês vão entender a diferença do pronome possessivo adjetivo para o substantivo. Vocês estão enxergando alguma coisa que não ponto aqui depois desse minha, depois desse pronome possessivo? Não vem me falar que estão não, que eu vou assustar, né? Não, né? Então, não fiz menção à sua filha, pronome aqui adjetivo, porque acompanha o substantivo, mas a minha. Agora, esse minha, ele faz um papel substantivo. É tomando o que? Substituindo quem? Filha. Nesse caso, a crase ela é obrigatória. Beleza? Antes do pronome possessivo substantivo, porque ele substituiu um termo. Tudo bem? Então, só recapitulando. Eu tenho até sua Maria como casos facultativos de crase. Depois da preposição até, desde que o termo faça a regência de uma preposição a, viu? Tem que ver isso também. Antes de sua, representando os pronomes possessivos femininos, e antes de Maria, representando os nomes próprios femininos. Mas, quando a gente vai lá nos pronomes possessivos femininos, a gente precisa diferenciar o que é um pronome adjetivo, é aquele que vai ter ao lado ali um substantivo, e o pronome possessivo substantivo, que na verdade ele vai substituir um termo. Nesse caso aqui, dá para entender que o termo que minha substituiu aqui é filha. Olha só, eu não fiz menção à sua filha, mas à minha filha, beleza? Então ele vai aqui fazer essa substituição desse substantivo filha e ele vai se tornar um pronome possessivo substantivo. Para o pronome possessivo substantivo, a crase ela é obrigatória.
esteja no plural, esteja no singular. Tranquilidade, então aqui nosso gabarito é letra C. C de quê? Já sabe aí, de sabonete. É isso mesmo. Assinale a opção em que a reescrita apresentada mantém a correlação gramatical. Vamos lá. Na letra A bioeconomia está ligada a. Bom, aqui eu já estou vendo uma incongruência, né? Porque o que está ligado a alguma coisa. Então eu teria aqui uma regência que pede preposição e melhoria aceita o artigo. É definido a, então eu poderia aqui ter uma crase. Na segunda passagem, a bioeconomia está ligada à melhoria do nosso desenvolvimento e a buscas. Opa, singular e plural, crase nem a pau. A letra A está errada. A letra B, a bioeconomia, não sei se falei biomedicina, bioeconomia, está ligada a melhorias. Parei por aqui. Singular e plural, crase nem a pau. Letra C, pulemos a letra C. Letra D, a bioeconomia está ligada a melhorias. Singular e plural, não pode. Na letra E, a bioeconomia está ligada a uma. Opa, uma, pronome indefinido. Melhoria, não pode. Já paro por aqui. A letra A está errada, a letra B está errada, a letra D está errada, a letra E está errada. Sobra pra gente a letra C de sabonete. A bioeconomia está ligada a melhorias, aqui sem crase, né? E aqui tem um singular e plural, de nosso desenvolvimento e buscas por novas tecnologias. Tranquilo? Gabarito aqui, letra C. Quarta questão. Alternativa em que o acento grave tenha sido empregado corretamente. Corretamente. Vamos começar de baixo para cima, questões de logística, né? Pedimos um bife a cavalo. Opa, o que eu falei lá no início da aula? Bife a cavalo, bife a passarinho. É com crase? Não, sem crase. Beleza? Sem crase. Não existe essa crase. Letra D. Os candidatos somente podem falar o local de prova a partir. Crase antes de verbo? Não pode. A partir das 15 horas. Errado. Finalmente fiquei face a face. Palavras repetidas. Crase. Também não pode. Esta prova vai de 13 horas às 18. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Se eu não utilizo o artigo aqui, eu não vou utilizar artigo aqui. E se eu não tenho artigo, significa dizer que eu não tenho crase, porque a crase é a junção de quê? Preposição mais artigo. Ao contrário, também é verdade. Se eu não tenho a preposição a exceção das locuções, eu também não vou ter crase, porque eu preciso juntar duas coisas. Então, se eu perco uma coisa, eu já não posso ter o acento grave, indicador de crase, né? Se eu perco a preposição ou se eu perco o artigo. Lembrando que em alguns casos a crase é fixa, né? As locuções ali adjetivas, adverbiais, prepositivas, conjuntivas. Como eu corrigir isso aqui, mentor? Esta prova vai das 13 às 18. Não é o caso aqui, tá errado. Em visita ao Rio, fomos a Copacabana. Aí você vai pensar, ué, mas quem vai a Copacabana volta de Copacabana. E a exceção que eu falei lá na aula, quando essa cidade ela estiver especificada, vocês vão utilizar crase sim ou não? Vai. Vai sim. Olha só, Copacabana da Bossa Nova. Especificou, eu vou marcar aqui como o nosso gabarito, porque está especificado. A crase aqui vai estar correta. Beleza? Gabarito aqui, letra A. Seguindo. Tentem responder novamente. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em: o aumento no uso da internet relaciona-se ao maior acesso a dispositivos. Olhem só isso aqui: singular e plural. Crase nem a pau. Tá errado. Alguns países já disponibilizam internet pública com acesso integral a internautas, plural. Não pode. Há muitos colaboradores que se propõem a disseminar. Tem uma crase e tem um verbo. Pode isso? Também não pode. A www está entre as principais invenções que vieram revolucionar. Opa! Que questão fácil, hein? Eu tenho um singular e plural e tenho e tenho aqui a crase antes de verbo. E nas duas passagens. Não pode. Isso aqui não pode.
Atribui-se o desenvolvimento, atribui-se algo a outro. Atribui-se o desenvolvimento de tecnologias revolucionárias a mais a pesquisa, crase, empregada aqui de forma correta. Se o aluno ficasse com dúvida aqui na letra E, ele ainda poderia, por eliminação aqui, acertar essa questão, certo? Não tem um crase singular e plural, não tem um crase antes de verbo. Sobraria aqui tranquilamente a letra E, certo? Beleza? Vocês vão perceber quando vocês pegarem a prática aí desse assunto de crase, que às vezes você não precisa nem ler a questão toda. Falou de crase, você só vai lá onde está a crase e olha a palavra que vem depois, né? Vamos tentar aqui nessa próxima questão. O sinal indicativo de crase está correto também. Pronto, já vou logo para as alternativas, né? A das. Aqui eu posso pular porque eu posso analisar aqui um termo subtendido. Então, vamos lá para outras. A competir. Opa, verbo e crase? Não. A toda. Crase, pronome definido? Não. A que? Crase, pronome relativo? É relativo, deixa eu ver. Trabalho. Aqui as mulheres. Pronome relativo? Não pode. Crase e plural? Não pode. Então, vocês vão perceber que com 10, 15, como tá, 20 segundos, vocês vão acertar as questões de crase, porque vocês precisam decorar as regras proibitivas, as palavras que não admitem o uso da crase. E aí, vocês vão acertar de forma bem rápida aqui. Olha só, por que a letra A? A participação dos homens no mercado de trabalho deve ser semelhante a... Eu falei o que lá na aula? Que quando vocês tiverem um termo subtendido, que se ele estivesse ali expresso, admitiria o uso da crase, vocês vão colocar a crase. E aqui a gente tem um termo subtendido. A participação dos homens no mercado de trabalho deve ser semelhante à participação das mulheres. Então esse termo participação, ele está aí. Ele está aí de forma implícita. E ele admitiria o uso da crase. Então a gente vai colocar a crase aí. Gabarito aqui, letra A. 7. Vamos fazer de novo nosso passo a passo? A gente já sabe que a questão é de crase. Vamos lá. A todas. Não pode. A conscientização pode. Mas a gente vai avaliar depois, né? Vamos achar as 4 erradas. A atingir. Pode isso? Pode aqui? Uma crase com um verbo? Antecedendo um verbo? Não. Pronome indefinido. E no plural ainda? Singular e plural? Pronome definido na letra A? Não. Letra C. Verbo? Não. A qualquer? Pronome definido? Não. Aí você vem aqui acessar a internet. Agora que a gente precisa analisar, certo? A gente vai analisar aqui. Por quê? Eu falei para vocês que a crase ela é a junção da preposição com o artigo. E o termo que vem aqui antecedendo essa crase, ele antecedendo ou então depois, né? Nos casos aqui de... A gente vai poder utilizar com alguns pronomes. Mas, na regra geral, antecedendo, o termo que antecede ali, eu preciso saber se esse termo ele pede a preposição a. Quem acessa, acessa aqui na verdade, que permite acessar alguma coisa. Esse acesso aqui, ó, esse acessar verbo é diferente de acesso, nome. Então, acessar algo sem preposição. Agora, o acesso à internet, o acesso a alguma coisa, eu acho que eu falei com vocês sobre isso, né? Alguns verbos, os nomes que derivam ali de verbos, eles vão pedir a preposição. Só que o próprio verbo não. Então, acessar a internet, acessar a alguma coisa, é sem preposição. Então, essa preposição ali, ela não cabe. Se eu não tenho preposição, eu não tenho como juntar essa preposição, porque ela vai deixar de existir com o artigo. Então, não há que se falar em crase. Agora, se eu tivesse ali, ó, o acesso à internet é algo muito importante dentro das escolas. Aí eu poderia utilizar, porque o acesso a alguma coisa é diferente de acessar alguma coisa, acessar algo. Exemplo semelhante: respeitar as normas de trânsito, respeitar os mais velhos. Verbo não pede. Agora, o respeito à mãe, com crase, o respeito aos mais velhos, aí já o nome já pede a preposição a. Mais um caso. Combater a desigualdade. Combater o crime. Sem preposição aqui a.
beleza? Não vai pedir preposição, combater alguma coisa. Agora, o combate, nome, à violência, com crase, o combate ao crime, com crase. Com crase não, com preposição, porque nesse caso essa regência nominal vai pedir a preposição a. Então fiquem atentos com isso, beleza? Então fez o bizu, que é de olhar a palavra e ver se pode ou não ali. Se vocês encontrarem uma palavra que admite, aí vocês vão analisar depois disso se o termo vai reger preposição a, beleza? Para não chegar aqui também e falar, a internet admite, é o gabarito? Não, eu não falei isso. Eu falei para vocês procurarem as construções que não admitem o uso da crase, né? De forma rápida ali. A todas, vocês já vão saber que não admite. Atingir também não admite, porque verbo. A qualquer também não, pronome indefinido. Beleza? Achou a internet? Opa, que admite. Eu já vou marcar? Não. Eu já vou analisar a outra regra, se vai admitir ou se não vai admitir. Beleza? Aqui não vai admitir, porque acessar alguma coisa. Agora, a melhor defesa ainda se atribui a alguma coisa, né? A conscientização. Aqui pode? Aqui pode. Aqui vai ser o gabarito? Vai, porque a melhor defesa ainda se atribui a alguma coisa. A mais a conscientização, gabarito. Letra B. Oitava questão. Quanto à ocorrência do acento indicativo de crase, está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa a frase. Vamos fazer o passo a passo novamente? Vamos, não, a gente não precisa ler toda a frase aqui, né? Quando a gente já tem a noção do assunto. A tarefas, pode isso? Singular e plural, pode? A essa altura do campeonato, acho que vocês já identificaram que não. A cada, pode isso? Pronome definido? Pode? Não pode. Aí você procura aqui, às vésperas, pode? Pode, né? Pode. Então vamos ver aqui se tem coisa que não pode. Reconhecer os feitos alheios ajuda a sermos. Opa, crase e verbo. Pode? A privacidade que as pessoas. Aqui poderia? Sim. A gente vai analisar aqui e vai ver se vai pedir ou não a preposição a. Então aqui a gente deixa marcado aqui e deixa para a gente analisar ao final. Como a alternativa já é a final, a gente já pode analisar aqui as coisas. Deixa aqui sem negrito para não confundir aqui com as que não podem, certo? Então sobraria para a gente aqui a letra C e também sobraria a letra E. Vamos analisar a letra E? A privacidade que as pessoas buscam. Opa, quem busca, busca alguma coisa. Então, a gente sabe que se um termo aqui, e não é também nem o caso, né, de colocar preposições do pronome relativo, não é o caso aqui, olha só. A privacidade que as pessoas buscam quando conversam é compreensível. Quem busca, busca alguma coisa. Cadê essa preposição a para formar essa crase aqui? Cadê? Tá vindo de onde? Não tem. Ele soltou uma preposição aqui que não existe. Não tem essa preposição. A privacidade que as pessoas buscam quando conversam é compreensível. Não tem uma preposição aqui. Isso aqui está errado, beleza? Errado porque nenhum termo está regendo essa preposição que apareceu aqui. Lembrando que esse as aqui seria uma preposição mais o artigo as, que não tem, certo? Sobra para a gente a letra C. Por que, mentor? As vésperas. As vésperas é um caso de uma locução que a crase é fixa, como eu falei para vocês, tá? No começo da aula. Alguns casos a gente vai ter ali as locuções adjetivas, as prepositivas, as adverbiais, as conjuntivas, elas não precisam aqui do uso de regência. Elas, naturalmente, elas já vão ser escritas com a presença aí da preposição, beleza? Então você tem aqui, ó, são muitas as matérias que precisam ser estudadas às vésperas, circunstância aqui, ó, de tempo, advérbio, locução adverbial, às vésperas de um vestibular. Aqui a gente vai marcar como letra C o nosso gabarito. Beleza? Oitava, para a gente finalizar. Uma dessa aqui é você olhar e sorrir, né? Porque você também não vai nem precisar ler o enunciado. Já sabe ali que está pedindo uma alternativa correta. Por que que eu sei que é correta? Porque eu já estou vendo um tanto errado aqui. Então, vamos lá. A outra, singular mais plural, a atingir. Verbo e crase, não pode. A todas. Pronome definido. E singular mais plural, há muitas. Pluralzão aqui, logo de cara. Olhei isso aqui, 10 segundos vocês vão responder, pô. Se decorar, se vocês decorarem
as regras proibitivas, certo? Chegaram a mais aquelas, eu posso ter a minha crase. Lembrando, né? A gente tem as regras de masculino, que é a regra que não admite, né? A exceção de alguns casos. E o singular mais plural. Aí o aluno pode olhar isso aqui e falar, ué, mentor, mas aqui aquelas é plural, por que que tem crase aqui? Aqui é uma exceção. Vocês vão poder utilizar crase no aquele e todas as suas derivações, seja no masculino, seja no plural, certo? Então, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, tudo bem? Então, a gente vai poder utilizar essa crase com esse pronome demonstrativo aqui em todas as suas variações, certo? Desde que o termo, né, que faça a regência peça a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Então, eu vou poder utilizar a crase aqui, de maneira que meu gabarito aqui ficou a. Beleza? Última questão. Será que a gente pode já partir de novo para analisar se a crase foi feita de forma correta? Acho que sim, né? Sei que é uma questão de crase. Vamos para a crase, vamos para a palavra posterior. A dama, singular e plural. Morreu. A correr. Crase aqui com verbo. Pode isso? Não. A critério. Critério é uma palavra masculina, né? Pode isso? Não pode. Ah, uma visão. Esse uma está indicando hora? Não. Aqui é um pronome que é o artigo que uma sendo um artigo uma palavra indefinida aqui. Eu vou utilizar a crase? Não. Então a gente vai analisar aqui como gabarito aqui, sem nem analisar a questão certa. A gente já sabe que o gabarito é o que? C. Por quê? Vamos lá. Procediam à expulsão do atrevido. Quando identificado o Bolina, os presentes procediam à expulsão do atrevido. Proceder no sentido de dar início pede a preposição que, lá em regência, tema da semana de semana anterior aí, pede a preposição a. Proceder a alguma coisa. Logo, a gente vai ter aqui um termo que pede a preposição a. E eu tenho expulsão que admite o artigo a. Preposição mais artigo, juntou crase. Gabarito aqui, letra. Cadê? Letra C de sabonete. É isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham compreendido aí o assunto e permaneça à disposição aí para ajudá-los quando precisarem. Um abraço, até o próximo assunto.